Boa tarde. Nós somos o grupo 4 e vamos apresentar o tema 4, campo magnético e suas influências nas cargas elétricas. Um ímã é definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial. Um ímã natural é feito de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo a magnetita. Já o ímã artificial é feito de um material sem propriedades magnéticas, mas que pode adquirir permanente ou instantaneamente características de um ímã natural. Os ímãs artificiais também são subdivididos em permanentes, temporais ou eletroímãs. Um ímã permanente é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo de imantação. Estes materiais são chamados de ferromagnéticos. Um ímã temporal tem propriedades magnéticas apenas enquanto se encontra sob a ação de outro campo magnético. Os materiais que possibilitam esse tipo de processo são chamados de paramagnéticos. Um eletroímã é um dispositivo composto de um condutor por onde circula corrente elétrica e um núcleo, normalmente de ferro. Suas características dependem da passagem de corrente pelo condutor. Ao cessar a passagem de corrente, cessa também a existência do campo magnético. Dentre as propriedades dos ímãs, temos os polos magnéticos, que são regiões onde intensificam as ações magnéticas. Um ímã é composto por dois polos magnéticos, o norte e o sul, e normalmente são localizados em suas extremidades, exceto quando estas não existirem, como em um ímã em forma de disco, por exemplo. Por esta razão são chamados de dípolos magnéticos. Para que esses polos sejam determinados, deve-se suspender o ímã pelo centro de massa, e ele se alinhará aproximadamente ao polo norte e sul geográfico, recebendo nomenclatura equivalente. E dessa forma, o polo norte magnético deve apontar para o polo norte geográfico e o polo sul magnético para o polo sul geográfico. Também temos a atração e repulsão. Ao manusear dois ímãs, percebemos claramente que existem duas formas de colocá-los para que estes sejam repelidos, e também duas formas para que sejam atraídos. Isto se deve ao fato de que polos com o mesmo nome se repelem, e já os polos com nomes diferentes se atraem. Ou seja, esta propriedade nos leva a concluir que os polos norte e sul geográficos não coincidem com os polos norte e sul magnéticos. Na verdade, eles se encontram em pontos praticamente opostos. A inclinação dos eixos magnéticos em relação aos eixos geográficos é de aproximadamente 191 graus, fazendo com que seus polos sejam praticamente invertidos em relação aos polos geográficos. Interação entre polos. Dois polos se atraem ou se repelem, dependendo de suas características. A razão inversa do quadrado da distância entre eles, ou seja, se uma força de interação F é estabelecida a uma distância d, ao dobrarmos essa distância, a força observada será igual a 1/4 parte da inferior F sobre 4 e assim sucessivamente. E por último, temos a inseparabilidade dos polos de um ímã. Esta propriedade diz que é impossível separar os polos magnéticos de um ímã, já que toda vez que este for dividido serão obtidos novos polos. Então diz que qualquer novo pedaço continuará sendo um dipolo magnético. Campo magnético. O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. O campo magnético é uma grandeza física vetorial e ela é medida em Tesla. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais quanto aquele gerado por ímãs artificiais
são resultados da movimentação das cargas elétricas no interior dos ímãs. Nos materiais magnéticos, como os ímãs naturais, o campo magnético é resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos, que são regiões microscópicas no interior do ímã, cheias de um campo magnético, claro, como se fossem pequenas bússolas. A forma como os domínios magnéticos estão organizados define qual é o tipo de magnetismo presente no material. Campo magnético uniforme. A definição de campo magnético uniforme é simples. Trata-se de um campo que apresenta o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do espaço. Graficamente, o campo magnético uniforme é representado por uma região onde as linhas de indução são paralelas e encontram-se igualmente espaçadas entre si. É possível produzir um campo magnético uniforme por meio de um solenoide suficientemente longo. Nesse caso, a corrente elétrica que percorre os fios do solenoide produz um campo magnético muito similar a um campo magnético uniforme no centro do solenoide. Ao nos aproximarmos das extremidades do solenoide, entretanto, os efeitos da borda fazem com que o campo magnético se torne mais heterogêneo. A figura a seguir mostra um solenoide longo. No seu interior é possível perceber que as linhas do campo magnético são paralelas e uniformemente espaçadas. Tais condições indicam que, nessas regiões, o campo magnético é considerado uniforme. Relação entre o campo magnético uniforme e força magnética. Os campos magnéticos uniformes são importantes para o estudo dos fenômenos magnéticos, uma vez que, por meio deles, é possível que os cálculos que envolvem a interação entre campos magnéticos e cargas elétricas em movimento tornem-se mais simples de se resolver. Quando uma partícula carregada interage com um campo magnético, uma força magnética passa a agir sobre essa partícula. A força magnética é perpendicular ao vetor campo magnético, b com a própria direção da velocidade da partícula. Desse modo, essas partículas passam a descrever trajetórias circulares ou até mesmo helicoidais enquanto estiverem movendo-se em uma região de campo magnético uniforme. Os cálculos mais comuns que envolvem campos magnéticos uniformes são aqueles em que devemos determinar a força magnética exercida sobre as cargas em movimento. A força magnética pode ser calculada pelo produto entre o módulo da carga elétrica, a velocidade da partícula e o módulo do campo magnético, além do seno do ângulo que é formado entre V e B. Na física, a força magnética, também chamada de força de Lorentz, representa a força de atração ou repulsão exercida pelos ímãs ou objetos magnéticos. Para calcular a intensidade da força magnética, utiliza-se a seguinte forma: força magnética igual ao módulo da carga elétrica vezes velocidade da carga elétrica vezes campo magnético vezes o ângulo seno. No sistema internacional SI, a unidade de medida para a força magnética é o Newton, N. O módulo da carga elétrica é o Coulomb, representado pelo C. A velocidade da carga elétrica é dada em metros por segundo, e a intensidade do campo magnético é dada em Tesla, que é representado pelo T. Campo e força magnética. O campo magnético representa um espaço onde existe uma concentração de magnetismo criado em torno das cargas magnéticas. Já o chamado campo eletromagnético é o local onde existe uma concentração das cargas elétricas magnéticas. No caso da imagem, a movimentação das cargas eletromagnéticas ocorre em forma de ondas, as chamadas ondas eletromagnéticas. Força magnética sobre cargas elétricas. As cargas elétricas em movimento atuam dentro de um campo magnético. Assim, quando uma carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético, ele terá uma força magnética atuando sobre ela. A força magnética é proporcional ao valor da carga, que significa o quê? Ao módulo do campo magnético, que é o B, e ao módulo da velocidade, V, com que a carga se move. O efeito Hall está relacionado ao surgimento de uma diferença de potencial em um condutor elétrico, transversal ao fluxo de corrente e um campo magnético perpendicular à corrente. Esse fenômeno foi descoberto em 1879 por Edwin Herbert Hall e é extremamente importante no estudo da condutividade, pois a partir do coeficiente de Hall é possível determinar o sinal e a densidade de portadores de carga em diferentes tipos de materiais. O efeito Hall é a base de diversos métodos experimentais utilizados na caracterização de metais e semicondutores. Em 1879, Edwin descobriu o efeito que leva seu nome durante seu doutorado em física.
Durante seus estudos experimentais sobre a influência do campo magnético nos portadores de carga da corrente elétrica, ele determinou a existência de portadores de carga negativa muitos anos antes da descoberta dos elétrons. Ele descobriu que um campo magnético desviaria o movimento de cargas eletrônicas dentro de um condutor e que a quantidade de deflexão pode ser medida como uma voltagem perpendicular ao fluxo de carga. Essa voltagem também é conhecida como voltagem Hall, que revela as informações essenciais sobre os portadores de carga em um semicondutor, incluindo-se são elétrons negativos ou quase partículas positivas, sua velocidade em um campo elétrico ou sua mobilidade e sua densidade dentro do semicondutor. Durante seus estudos de doutorado, Hall buscava entender qual a influência de um campo magnético externo sobre um fio condutor. Ele queria entender se a força devido a este campo externo atuaria sobre os portadores de corrente elétrica ou sobre o fio como um todo. Hall acreditava que essa força magnética atuaria sobre os portadores de carga, fazendo com que a corrente se deslocasse para uma determinada região do fio, e, portanto, a resistência do fio iria aumentar. Apesar de não observar tal aumento na resistência do fio em seus experimentos, Hall sabia que de alguma forma a corrente elétrica era alterada, sem que a resistência fosse modificada. Ele propôs a presença de um estado de estresse em uma determinada região do condutor, devido ao acúmulo de portadores de carga, que originaria uma diferença de potencial transversal, mais tarde conhecida como tensão de Hall. Os sensores Hall são usados para medir os campos magnéticos ou inspecionar materiais, tais como tubos ou tubulações, utilizando o princípio de fuga de fluxo magnético. Como os dispositivos de efeito Hall produzem sinais de nível muito baixo, há necessidade do uso de amplificadores. Os amplificadores de tubo de vácuo, disponíveis na primeira metade do século XX, eram muito caros, consumiam muita energia e não eram confiáveis para as aplicações cotidianas. Foi somente com o surgimento dos circuitos integrados de baixo custo que o sensor de efeito Hall tornou-se adequado para aplicação comercial. Muitos dos dispositivos atuais vendidos como sensores Hall são formados por um sensor Hall propriamente dito e um circuito integrado de amplificação. Os dispositivos de efeito Hall são imunes a poeira, sujeira, lama e água, quando embalados propriamente. Tais características os tornam melhores sensores de posição do que, por exemplo, sensores ópticos ou eletromecânicos. A tensão de Hall é, em geral, da ordem de milivolts. Isso faz com que seja necessária a ampliação do sinal utilizando-se um circuito baseado em transitores. Além disso, campos magnéticos do entorno podem diminuir ou aumentar o campo que a sonda Hall pretende detectar, tornando os resultados imprecisos. Atualmente, os sensores de efeito Hall também encontram-se aplicações nas indústrias, onde são utilizados joysticks de efeito Hall para controlar válvulas hidráulicas, substituindo a tradicional alavanca mecânica. Tais aplicações incluem mineração de caminhões, retroescavadeiras, guindastes e entre outros. O campo magnético uniforme é aquele em que o campo magnético é igual em todos os pontos do espaço, tanto em módulo como em direção e sentido. Nele, as linhas de indução são paralelas e encontram-se igualmente espaçadas uma das outras. Ele pode ser obtido no interior de um solenoide suficientemente longo. As linhas de indução são um recurso que permite visualizar mais facilmente a configuração espacial do campo magnético. Tais linhas apresentam algumas características importantes de saber, que são elas. Elas são sempre fechadas, saem pelo norte magnético e entram no sul magnético. Quando igualmente espaçadas, representam um campo magnético uniforme. Concentram-se bastante nas proximidades dos polos magnéticos, pois nesses locais o campo magnético é mais intenso. Diferentemente das linhas de força do campo elétrico, as linhas do campo magnético são sempre fechadas. Isso acontece porque não é possível que existam monópolos magnéticos, ou seja, qualquer corpo magnetizado apresenta simultaneamente um polo sul e um polo norte. O campo magnético uniforme trata-se de um campo que apresenta o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos do espaço.
Graficamente, o campo magnético uniforme é representado por uma região onde as linhas de indução são paralelas e encontram-se igualmente espaçadas entre si. É possível produzir um campo magnético uniforme por meio de um solenoide suficientemente longo. Nesse caso, a corrente elétrica que percorre os fios do solenoide produz um campo magnético muito similar a um campo magnético uniforme no centro do solenoide. Ao nos aproximarmos das extremidades do solenoide, entretanto, os efeitos da borda fazem com que o campo magnético torne-se mais heterogêneo. Campos magnéticos uniformes são importantes para o estudo dos fenômenos magnéticos, uma vez que, por meio deles, é possível que os cálculos que envolvam a interação entre o campo magnético e as cargas elétricas em movimento tornem-se mais simples de se resolver. Quando uma partícula carregada interage com um campo magnético, uma força magnética passa a agir sobre essa partícula. A força magnética é perpendicular ao vetor campo magnético, bem como à própria direção da velocidade da partícula. Desse modo, essas partículas passam a descrever trajetórias circulares, enquanto estiverem movendo-se em uma direção de um campo magnético uniforme. Os cálculos mais comuns que envolvem os campos magnéticos uniformes são aqueles em que devemos determinar a força magnética exercida sobre as cargas em movimento. A força magnética pode ser calculada pelo produto entre o módulo da carga elétrica, a velocidade da partícula e o módulo do campo magnético. O movimento da carga no campo magnético. A carga elétrica lançada perpendicularmente ao campo magnético tende a descrever um movimento circular e uniforme. Quando uma partícula eletrizada é lançada em um campo magnético uniforme, ela poderá descrever no interior desse campo diversos tipos de movimento, conforme a direção de sua velocidade em relação ao campo magnético. Considere que uma partícula eletrizada com uma carga elétrica que foi lançada com velocidade v no interior de um campo magnético uniforme de indução B, a partícula realizará um movimento uniforme no interior desse campo. Os diferentes tipos de trajetória que essa partícula pode descrever vai depender dos diferentes ângulos de lançamento entre os seus vetores. Exercícios. Considere um ímã em forma de barra apoiado sobre uma mesa. Você segura entre os dedos outro ímã em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele. Nas proximidades do ímã apoiado sobre a mesa, você conclui que o ímã entre os seus dedos, alternativa A, será sempre atraído pelo ímã fixo. Alternativa B, será sempre repelido pelo ímã fixo. Alternativa C, tenderá sempre a girar. Alternativa D, não será atraído nem repelido. E a alternativa E poderá ser atraído ou repelido. Os ímãs, eles podem se repelir ou se atrair de acordo com os polos magnéticos que são aproximados. Os campos magnéticos de mesmo nome repelem-se, norte com norte e sul com sul. Já os campos magnéticos de nomes diferentes atraem-se, norte com sul ou sul com norte. A alternativa que se encaixa nessa questão é a letra E. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã, conforme o esquema abaixo. Qual a única afirmação correta relativa à situação em apreço? A. É o ímã que atrai o ferro. B. É o ferro que atrai o ímã. C. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro. D. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. E E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Segundo a terceira lei de Newton, conhecida como lei de ação e reação, quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, surge entre elas uma força de reação, de mesmo módulo e direção, mas de sentido contrário. Logo, as forças exercidas sobre o ímã e o pedaço de ferro são iguais, mas com sentidos opostos. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E.